Pessoal, como eu comentei com vocês no final do vídeo 11, né, a gente chegou na lei de Gauss, a gente enunciou finalmente a lei de Gauss, utilizando um caso muito particular que foi de uma carga pontual e uma gaussiana esférica, né? Então a gente chegou naquela relação integral, né? Integral do campo elétrico dentro da minha gaussiana é carga dentro da gaussiana sobre a constante ε0, tá? E aí eu argumentei para vocês, falei que embora aquele resultado tenha sido obtido em uma situação muito particular, ele é geral, né? Então aqui nesse vídeo 12 a gente vai justamente generalizar aquele resultado, a gente vai provar que aquele resultado está correto em qualquer situação, ou seja, para qualquer que seja a distribuição de cargas dentro de uma gaussiana genérica, aquela integral de E escalar de área é igual à carga total dentro da gaussiana sobre ε0, tá? Então a gente vai generalizar aqueles argumentos. Antes de passar propriamente para a lei de Gauss e fazer essa demonstração, eu preciso relembrar algumas coisinhas de coordenadas esféricas, que é um assunto que vocês provavelmente já viram ou estão vendo, né, lá no curso de cálculo, tá legal? Se não viram, certamente vão ver em breve, tá? O que são coordenadas esféricas, gente? Um sistema de coordenadas é simplesmente um conjunto de valores que te permitem se orientar ou determinar a localização de um ponto num sistema tridimensional, né? No caso aqui é um sistema tridimensional. Então tem várias maneiras de você fazer isso. No sistema de coordenadas x, y, z, né? No sistema tridimensional, uma das maneiras de eu encontrar a localização de um certo ponto é justamente especificar a coordenada x, a coordenada y, a coordenada z. Ou seja, se eu tiver essa tríade de valores, né, x, y, z, eu tenho um único ponto especificado naquele espaço tridimensional. Esse é o sistema de coordenadas cartesianas, né, x, y, z. Mas existe uma infinidade de outras maneiras de eu me localizar nesse mesmo espaço, né? Se eu não quiser trabalhar com coordenadas x, y, z, existem outros sistemas de coordenadas que são mais convenientes para eu trabalhar com determinadas situações físicas. Aqui, nesse caso, como eu vou trabalhar com a lei de Gauss e a lei de Coulomb, né, consequentemente, vai ser mais fácil eu trabalhar com coordenadas esféricas. Então, coordenadas esféricas é simplesmente um conjunto de 3 valores que vão me permitir localizar um ponto de forma única no espaço, né? Então, ao invés de eu trabalhar com x, y, z, eu vou trabalhar com r, θ e φ, né? Com uma outra tríade de valores, tá? Que nesse caso vai ser mais conveniente para a gente. O que são r, θ e φ? R é simplesmente o módulo do vetor posição, é a distância do ponto onde eu estou no espaço até a origem do meu sistema de coordenadas. Então é simplesmente o módulo, né, o tamanho desse segmento de reta ali, né? Vou chamar de R. É o módulo desse raio vetor, né, que posiciona mede, né, a distância da partícula até a origem. Θ é simplesmente o ângulo entre o raio vetor, né, entre esse vetor posição e o eixo z. Então tem esse raio aqui, R, esse ângulo aqui, ó, entre o eixo z e o R é simplesmente o meu ângulo θ. Tá? A gente vai trabalhar com θ e φ escritos em radianos, tá legal? E o que é meu ângulo φ? É o ângulo medido em relação ao plano XY. É o que a gente chama de ângulo polar, né? É o ângulo de giro em torno do eixo Z. Como que eu meço esse ângulo φ? Pega aqui, ó, o raio vetor R, projeta ele aqui, ó, traz a projeção dele para o plano XY. Então pega esse cara aqui, pega a ponta dele, projeta no plano e traça ele aqui projetado no plano. O ângulo entre essa projeção e o eixo X é o que a gente chama de ângulo polar, é o ângulo φ, que a gente representa por essa letra φ minúscula, tá? Cuidado para não confundir o φ de ângulo polar com o φ maiúsculo que eu vou utilizar para fluxo elétrico, né? Que a gente usa o mesmo símbolo, né, para ângulo e para fluxo, só que ali é o φ maiúsculo, né? É o φ com essas duas barrinhas aqui em cima, e aqui é o φ minúsculo, tá legal? Então aí a gente não vai tomar cuidado para não confundir os dois, tá legal? Então, especificado esses valores, né, distância até a origem, ângulo θ e ângulo φ, eu tenho a localização de um ponto qualquer no espaço tridimensional
em coordenadas esféricas, tá legal? Aí, gente, o que eu quero fazer aqui agora, que eu vou precisar adiante, é uma expressão em termos das coordenadas esféricas do elemento de área, um elemento de área qualquer infinitesimal, tá? Então aqui, ó, digamos que eu tenho um pedacinho de superfície qualquer no meu espaço tridimensional, tá legal? Se fosse um elemento de área no plano XY, é fácil a expressão dele, né? No plano XY, se eu pego aqui plano XY e eu quero um elementozinho de área nesse plano, eu sei que nesse caso o meu dA é simplesmente dx dy, né? Então aí fica fácil, simplesmente o dx, que é esse tamanhozinho aqui, vezes a alturinha dy. Mas agora aqui eu tenho um elemento de área que não está no plano XY, é um elemento de área que está colocado, é um elemento de área infinitesimal que está localizado no espaço 3D. E eu quero especificar uma fórmula para o de área em termos dessas coordenadas, tá? Gente, olha só, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho então esse pedacinho aqui de largura e esse comprimentozinho infinitesimal e essa largurinha infinitesimal. Se eu conseguir achar quanto que vale esse pedacinho infinitesimal e esse outro pedacinho infinitesimal, um vezes o outro vai me dar o elemento de área, né? Aqui eu desenhei esse elemento de área meio curvo, né? meio curvado, que vai ser na verdade um arco de círculo. Como ele é infinitesimal, essa curvatura dele não vai fazer a menor diferença para mim. Esse elemento de arco aqui, curvado, na verdade, no limite infinitesimal, esse elemento de arco, na verdade, é um pedacinho de reta. Então, eu posso pegar esse camarada aqui, multiplicado pelo outro. Aqui, é claro, né, eu exagerei o tamanho do elemento de área para a gente poder visualizar. Mas se ele é infinitesimal, esse arco, esse pedacinho de arco aqui, vezes esse outro pedacinho de arco, vai me dar área. Porque esses arcos são infinitesimais, eles são segmentos de reta, tá? São pedacinhos de reta, tá legal? Pedacinhos retilíneos. Então, olha só, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos achar uma expressão para esse elementozinho de arco, tá? Que está representado aqui por esse ângulo δ, tá? Eu tenho aqui o vetor posição, R, né? O meu raio vetor, esse R, e eu vou deslocar esse vetor posição, ou esse raio vetor R, de um certo ângulo dθ. Então, ó, θ é o ângulo entre o raio vetor e o eixo Z. dθ é um pequeno ângulo infinitesimal que eu vou percorrer, que eu vou varrer, variando um pouquinho o meu raio vetor, né? Então, esse aqui é R, eu vou deslocar ele um pouquinho para baixo, percorrendo um ângulo dθ. Se eu percorro um certo ângulo dθ, eu tenho um elemento de comprimento aqui que eu vou calcular quanto que ele vale, tá? Para isso, para eu relacionar esse cara com o R e com o dθ, eu vou precisar relembrar definição de ângulo em radianos. Como que você mede um ângulo, no caso aqui, né, um ângulo infinitesimal, em radianos? Muito simples, né? Digamos que você tem aqui uma circunferência de raio R, e aí eu tenho esse elemento de círculo, esse elemento de ângulo que eu estou chamando de dθ, medido em radianos, tá? Então, se eu tenho dθ medido em radianos, a esse ângulo aqui corresponde um elemento de comprimento, um elemento de arco, que eu vou chamar de dl. Então, dθ é o ângulo, dl é o elemento de círculo, né? É esse comprimento infinitesimal correspondente ao dθ, tá? Dentro desse círculo de raio R. Por definição, o que é um ângulo medido em radianos? É o comprimento do arco que ele descreve naquele círculo, que no caso aqui é o meu dl, dividido pelo raio do círculo. Então, naquele caso ali, ó, dθ é simplesmente dl, comprimento, dividido pelo raio. Ou, né, dl é simplesmente R vezes dθ. Então, se eu tenho um elemento de ângulo expresso em radianos e multiplico pelo raio do círculo, o resultado disso é o comprimento de circunferência descrito por esse ângulo, tá? Então, é justamente o que eu tenho aqui, ó. Esse comprimentozinho aqui, ó, esse comprimentozinho, conhecido
o ângulo dθ e conhecido o raio vetor R, quanto que vale esse comprimentozinho aqui, ó? O comprimento infinitesimal, né? Então, aquele comprimento correspondente ao meu elemento de superfície, né? Esse pedacinho aqui, ó, é simplesmente R dθ. Então, o comprimento infinitesimal, né? É R dθ. Beleza? Agora, o que eu preciso saber é achar esse outro pedacinho aqui, ó, porque aí esse camarada vezes esse vai me dar o tamanho da minha área infinitesimal, tá? Então, olha só, gente, agora eu preciso achar esse outro pedacinho, né? Já encontrei esse, agora eu preciso desse. Preciso desse elemento de circunferência ali, ó. O que eu vou fazer, gente? Dá uma sacada nesse triângulo retângulo que eu vou achurar aqui, ó. Nesse triângulo retângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo, aqui é 90 graus, aqui, essa altura é um cateto, esse lado aqui é outro cateto, e o vetor R, né, o raio vetor R, é a minha hipotenusa, tá? Então, olha só, gente, vamos pegar R e vamos projetar no eixo Z. O que é a projeção do R no eixo Z? Olhando para esse triângulo que eu achurei aqui, ó. R cosseno de θ vai me dar essa altura aqui, concorda? Ó, R cosseno de θ, o cateto adjacente, né? Vai me dar essa componente aqui, ó. Agora, se eu fizer R seno de θ, ó, R seno de θ, vai me dar o cateto oposto ao ângulo θ. Não é isso? Ó? Cateto oposto ao ângulo θ. Então, esse comprimento aqui, ó, que é o mesmo desse que eu desenhei, é R seno θ. Ó. R cosseno é altura. R seno vai me dar esse comprimento aqui. Ó. Tá legal? Agora eu vou pegar esse comprimento, que vale R seno θ, e vou aplicar nele uma ligeira variação angular, né? Vou pegar esse vetor, esse comprimento aqui, ó, e vou aplicar um pequeno deslocamento dφ paralelamente ao plano XY. Ó, aqui é o ângulo φ. Esse camarada aqui, ó, tem o mesmo tamanho desse, né? Esse sujeito tem o mesmo tamanho desse, R seno θ, e vou aplicar uma ligeira variação no ângulo polar, no ângulo φ. Então, eu vou pegar esse sujeito e girar ele um pouquinho dφ. Sabendo o raio e sabendo o ângulo, ó, se eu sei o raio e sei o ângulo, eu consigo achar o elemento de circunferência descrito por ele, né? Então, essa minha largurazinha infinitesimal, né, a minha largura do elemento de área, vai ser esse raio aqui, né, que é o mesmo desse, né, esse comprimento, que é R seno θ, R seno θ, vezes o que, gente? Vezes dφ. Então, R seno θ dφ é justamente essa largurinha aqui. Ó. Agora, como é que é o elemento de área? Vai ser esse comprimento vezes a largura. De novo, vocês podem falar assim, ah, professor, mas peraí, isso aqui, ó, tudo bem, quando você tem um retângulo, que é esse aqui é reto, isso aqui é reto, a base vezes a altura me dá a área. Isso aqui não é reto, isso aqui não é reto. Ok, a rigor, isso aqui não é um segmento de reta, esse aqui também não é um segmento de reta, é uma curvinha, é um elemento de círculo. Só que como é um elemento de círculo infinitesimal, pega esse cara aqui, ó, coloca ele bem pequenininho, né? Você tem um elemento de círculo, né, com um certo tamanho, beleza, você está vendo a curvatura dele. Agora pega um elemento de círculo bem pequenininho, infinitesimal, infinitamente pequeno. Gente, essa curvatura aqui, ó, é desprezível. Você pode dizer, no limite infinitesimal, que esse elemento de arco, na verdade, é uma reta. É um pedacinho de reta, na verdade. Ele é muito aproximadamente retilíneo. Então, no limite infinitesimal, você pode multiplicar esse cara por esse, mesmo sendo elementos de círculo e não retas. Tá? Que no limite as duas coisas convergem. Tá? Então, agora,
fica fácil. O que vai ser o meu d área? O meu d área, elemento d área, escrito em coordenadas esféricas. É só multiplicar esse por esse. Ó. R ao quadrado vai ser, então, R quadrado seno de θ vezes dθ vezes d φ. Ok? Então, dA é R2 seno de θ vezes dθ dφ. Tá legal? Esse comprimento vezes esse comprimento. Tá? Beleza, gente. Vamos dar um passo adiante aqui. Tá? Então, o mais difícil era chegar nessa relação. O resto aqui eu vou fazer mais um passo, porque eu vou precisar desse passo adicional ali no cálculo do fluxo do campo elétrico. Tá legal? Então, dA é R2 seno θ dθ dφ. Tá? Então, o que é dA? De área, meu elemento de área infinitesimal, sobre o quadrado do raio vetor. Isso aqui é igual a seno θ dθ dφ. Seno de θ dθ dφ. Então, deixa isso aqui guardado. Repare aqui, pessoal, que esse elemento de área que eu desenhei, ele é perpendicular ao raio vetor. Concorda? Olha só, eu tenho, digamos que esse elemento de área seja o meu apagador aqui. Ó. Então, você tem esse elemento de área aqui. O raio vetor é um raio que chega lá no elemento de área perpendicular a ele. Né? Elemento de área aqui, o raio vetor, ambos são perpendiculares entre si. Tá legal? Essa grandeza aqui, pessoal, dA sobre R2, né? Então, esse elemento de área dividido pelo raio vetor, que é perpendicular a ele, elevado ao quadrado, a gente dá um nome para isso. Isso aqui a gente chama de ângulo sólido. Tá? Então, esse sujeito aqui, dA sobre R2, a gente dá o nome de dômega, que é um elemento de ângulo sólido. Então, esse dômega é elemento de ângulo sólido. Ele tem esse nome, ângulo sólido, né? Porque, olha só, gente, você tem essa abertura e essa superfície no espaço tridimensional, né? Então, é uma espécie de um cone, né? Você tem esse raio vetor, o raio vetor e uma superfície aqui, ó. Então, esse cone, né, essa abertura, é uma espécie de um ângulo tridimensional. A gente está acostumado a medir ângulos no plano, né? Mas aqui, essa grandeza dA sobre R2, isso aqui é igual, né? Essa grandeza dA sobre R2 te dá uma ideia da abertura desse feixe, né, desse cone definido pelo raio vetor e pelo elemento de área, né? Que está o elemento de área. Então a gente chama dA sobre R2 de ângulo sólido, tá? Que é seno θ dθ dφ em coordenadas esféricas. Tá? Então olha só, gente, para fechar então essa parte aqui, essas definições matemáticas, dômega é isso. Ou seja, o elemento de ângulo sólido correspondente a esse elemento de área é seno θ dθ dφ. Então, quanto que vale o ângulo sólido completo? Ou seja, o ângulo sólido integrado em todo o espaço tridimensional? Ué, ômega, que é o ômega sólido correspondente a todo o espaço tridimensional, né? Toda a esfera tridimensional, é a integral de dômega. Então, ômega, ângulo sólido completo, é igual a integral de dômega. E o que é a integral de dômega, gente? Olhando aqui, ó, integral de seno θ dθ dφ. Deixa eu separar isso aqui. Seno θ, né? Ômega é a integral de dômega. O que é a integral de dômega? A integral de seno θ dθ dφ. Na verdade, como eu tenho duas variáveis de integração no ângulo θ e integração no ângulo φ, na verdade isso aqui vai ser uma integral dupla, né?
Eu tenho uma integração em duas variáveis. Quais que são os limites de integração? Se eu estou integrando em todo o ângulo sólido, né, em toda a esfera, quais que são os limites de integração θ e φ? Θ vai de 0 até π radianos, 0 até π radianos, 180 graus. Então, o ângulo θ vai de 0 até π radianos. E o ângulo φ, que é esse ângulo polar, ele vai de 0 até 2π radianos, que é correspondente à volta completa, ao círculo completo, né? Ou seja, o giro total no plano XY. Então, 0 até π radianos, 0 até π radianos, ou 180 graus, né? É o limite de integração em θ. O giro completo no plano XY é a integral em dφ, que vai de 0 até 2π. 0 até 2π radianos. Tá legal? Então aí eu vou ter o ângulo sólido correspondente à esfera inteira, ou seja, ao espaço todo, né? Em todos os... ou seja, o ângulo sólido integrado em todos os ângulos, θ e φ. Quanto que vai dar isso aqui, gente? Isso eu fazer aqui no cantinho. Isso é igual. Integral de seno, aqui tudo que tem θ, né, essas duas integrais são separáveis, né? Então tudo que tem θ eu posso jogar numa integral e tudo que tem φ eu deixo na outra integral, né? Eu posso quebrar essa integral aqui em duas, né? Uma dentro da outra. Então, na verdade, isso aqui vai me dar o seguinte: isso é integral de 0 até 2π. A integral de 0 até 2π é correspondente a dφ. Vezes a integral de 0 até π radianos, de seno θ dθ, a integral no ângulo θ, né? Integral de seno θ dθ. Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer essa separação. Nem sempre dá para fazer isso, né? Você quebrar a integral dupla em duas integrais independentes, uma dentro da outra, né? Mas nesse caso aqui dá para fazer. Então, olha só, a integral de 0 até 2π de dφ é simplesmente 2π. Gente, a integral de seno θ, qual que é a integral de seno de θ? Integral de seno θ é menos cosseno de θ. Menos, né? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. Menos seno com menos aqui dá mais, dá o integrando aqui, né? Então a integral de seno é menos cosseno, avaliado de 0 até π radianos. De 0 até π radianos. Então o que vai dar isso aqui? Vai dar menos 2π vezes o cosseno de θ avaliado nesses limites de integração. Cosseno de π é o cosseno de 180, que é menos 1, limite superior. Limite superior menos o limite inferior. Limite inferior, cosseno de 0 é 1. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 vezes 2π, 4π. Então, o ângulo sólido correspondente a toda a esfera vale 4π. Tá? Fazendo analogia com radianos, né, que é no caso de ângulos planos, né, ângulos medidos no círculo, uma circunferência completa tem 360 graus. Em radianos, uma circunferência completa, bidimensional, né, uma circunferência no plano, o ângulo em radianos é 2π radianos. Numa esfera, o ângulo sólido corresponde a 4π. O ângulo total é 4π. Tá? O ângulo sólido total. Tá? Então eu vou deixar esse resultado aqui, que eu vou precisar disso aqui, desse resultado, naquele caso. Tá? Então tudo aqui foi matemático, né? Só cálculo de elemento de área, definição de ângulo sólido total de uma esfera. Tá legal? Então vamos passar agora para a física, né?
para determinação da lei de Gauss, ou verificação da lei de Gauss, tá legal? Então olha só, gente, agora o que a gente tem? Tem uma única carga pontual, tá? Uma carga Qzinho que está, né, fixa lá no espaço, e eu envolvi essa carguinha Q, uma carga positiva, tá, digamos, com uma gaussiana genérica S, tá? Então uma gaussiana com um formato qualquer, fechada e positivamente orientada, né? Os vetores de área apontam para fora dela. Então olha só, gente, vamos trabalhar com o fluxo infinitesimal, o fluxo de campo elétrico, né, infinitesimal, que essa carga estabelece naquele ponto ali, ó, naquela regiãozinha da minha gaussiana. Ó, esse R é o vetor posição, né, conecta a carga até o ponto onde eu estou trabalhando. O meu elemento de área, né, é representado por esse vetor de área, que faz um ângulo θ com a direção do campo elétrico, né? O campo elétrico aqui é radial para fora, né, carga positiva. E esse Rzinho é o vetor unitário R. Tá? Então, o que é o fluxo infinitesimal dφ? Dφ é simplesmente escalar de área. Produto escalar do campo elétrico com aquele elemento de área. Né? Então, o que é um produto escalar? Módulo de E está aqui. Módulo do de área está lá. Cosseno do ângulo entre eles. Cosseno desse ângulozinho aqui. Então apareceu um dA cosseno θ ali. Olha só, gente, agora vamos pensar aqui o seguinte. Vou pegar esse desenho e trazer ele para cá, tá? Eu vou aumentar ele aqui, né? Vou pegar esse camarada e botar ele aqui, tá? E aumentar um pouquinho para a gente entender o raciocínio. Você tem aqui o elemento de área, o campo elétrico que está passando por ele e o ângulo θ. Vamos pegar esse elemento de área e fazer uma decomposição em duas componentes. Pega esse cara, projeta na direção do campo, pega esse cara, projeta na direção perpendicular ao campo. Então eu tenho d área cosseno θ, vai me dar a componente da área que é paralelo ao campo elétrico. dA seno de θ, né? dA cosseno me dá esse. dA seno de θ vai me dar esse camarada. É a componente da área que é perpendicular ao campo elétrico. Gente, com base no que a gente viu nos vídeos anteriores, qual dessas duas componentes aqui, ó, que vai contribuir para o fluxo? É essa componente aqui, ó. É o dA cosseno θ. Né? Olha só, eu peguei essa área e projetei numa componente perpendicular ao campo, né, que está sendo atravessada pelo campo e representada por esse valor. Peguei essa área e projetei numa componente paralelo ao plano, que é representado pelo dA seno θ. A componente perpendicular, que é o dA cosseno, é atravessada pelo campo elétrico, vai gerar fluxo. A componente paralela ao campo elétrico, representado pelo dA seno θ, não vai produzir fluxo, não vai gerar fluxo. Né? Essa componente aqui, ó, que está paralelo ao campo elétrico, não contribui para o fluxo. Tá? Então, no fim das contas, por isso que o fluxo é definido como dA cosseno θ, porque é a projeção desse elemento de área perpendicular ao campo elétrico. Aqui, ó, a projeção desse elemento de área perpendicular ao campo elétrico é representado por esse vetorzinho aqui, por esse vetor dA cosseno θ. Ele é que vai me gerar fluxo. Tá? Eu já falei isso para vocês, né? Quando você tem um elemento de área que está sendo atravessado pelo campo, eu tenho fluxo. Quando você tem um elemento de área paralelo ao campo, não tem fluxo. Para ter fluxo, eu preciso de vetores cruzando a superfície. E nesse caso, a parte da área que é atravessada pelo campo elétrico é dA cosseno θ. Tá legal? Então essa componente aqui, ó, não vai me interessar, o que vai me interessar é essa dA cosseno. Tá? Então como é que fica o fluxo aqui, gente? O meu elemento de fluxo infinitesimal. Campo elétrico, módulo dele, né? Vezes dA cosseno θ. O que é campo elétrico de uma carga pontual? Campo elétrico de uma carga pontual, lei de Coulomb. Constante de Coulomb vezes carga sobre R ao quadrado. Né? E ver isso tudo aqui, ó, é isso aqui e o R2
É o módulo do campo elétrico. E o dA cosseno já estava lá. Tá? Então, aquele ali é o fluxo infinitesimal que essa carga estabelece naquela regiãozinha. Agora, diz para mim, gente, o que é esse cara aqui? Ó? dA cosseno θ sobre R2. dA cosseno θ não é a projeção da área perpendicularmente, né? Esse elemento de área projetado perpendicularmente ao campo elétrico. Então, esse dA cosseno, esse número aqui de cima, dA cosseno, esse sujeito, é justamente o meu elemento de área perpendicular ao campo elétrico. Né? Peguei essa áreazinha aqui, né? Peguei uma componente assim e uma componente perpendicular ao campo e a componente paralela ao campo. E o que me interessa é a componente perpendicular, que é atravessada pelo campo e cujo módulo é dA cosseno. Né? Então, esse sujeito aqui é o meu d área perpendicular. Aquele negócio, aquele símbolo, é o símbolo de perpendicular. Então, o meu defluxo elétrico é 1 sobre 4π ε0 d área perpendicular ao campo, né? E, consequentemente, perpendicular ao vetor posição R, dividido pelo vetor posição R elevado ao quadrado. Né? Aliás, aqui, tem a carga aqui, né? Tem a carguinha aqui. Que é sobre 4π ε0, dA perpendicular sobre R2. O que é isso aqui, gente? dA perpendicular sobre R2. Elemento de área perpendicular ao raio vetor ao quadrado. Elemento de área perpendicular ao raio vetor ao quadrado. Isso é o elemento de ângulo sólido. Isso aqui, ó, esse sujeito é o meu d ômega. Justamente aqui, né? Imagina que essa carguinha aqui, tivesse localizada na origem do meu sistema de coordenadas. dA sobre R2, ó, d área perpendicular sobre R2, dA perpendicular sobre R2, é o meu d ômega, é o elemento de ângulo sólido. Então, o meu fluxo é uma constante, que é sobre 4π ε0, vezes o ângulo sólido correspondente ao elemento de área. Então, como é que eu acho agora o fluxo total? O fluxo total, isso implica que o fluxo total é a integral em todos os ângulos sólidos de dφ. Então, vai ser o meu dφ integrado em todo o ângulo sólido. Então, isso aqui vai ser, na verdade, né, integrado em toda a superfície, em toda a gaussiana S, né? E isso vai ser a integral em todo o ângulo sólido de Q sobre 4π ε0 vezes o que, gente? Vezes o elemento de ângulo sólido d ômega. Então, o fluxo total em toda a minha gaussiana genérica, né, ela vai ser Q sobre 4π ε0 vezes a integral de d ômega em todo o ângulo sólido. Né? Eu tenho esse elemento de ângulo sólido, né, definido pelo raio vetor e pelo elemento de área perpendicular, e vou integrar em todos os ângulos sólidos. Mas a integral em todos os ângulos sólidos, a integral em todos os d ômegas é o meu ômega total. E quanto que vale o ângulo sólido total? Vale 4π. Né? Por isso que eu fiz toda essa matemática aqui, inicialmente, que eu precisava daquele resultado. Então, o fluxo total é carga dentro da gaussiana sobre 4π ε0 vezes a integral de d ômega. O que é a integral de d ômega, gente? 4π.
Então, finalmente, eu chego, né, esse 4π vai cortar, 4π aqui, vai cortar lá. Eu tenho que o fluxo total na minha gaussiana é integral de E escalar de área, né? Integral fechada em toda a gaussiana de E escalar de área. Né? O fluxo é a integral de E escalar de área, que é igual ao que, gente? Carga sobre ε0. Que é justamente a fórmula da lei de Gauss, que a gente viu no vídeo anterior, né? No vídeo 11, só que usando uma gaussiana esférica e uma única carga pontual. Então você vê que para uma gaussiana genérica e uma carga pontual lá dentro dela, eu tenho aquele resultado. A integral total, né? O fluxo total é carga sobre ε0. Aí vocês podem perguntar, tá, mas você fez essa demonstração para uma carga pontual. E se eu tiver várias cargas pontuais? Ué, gente, cada carga pontual vai me gerar um fluxo que é igual à carga dela sobre ε0. Se eu tiver várias cargas pontuais, né, se eu tiver uma distribuição de muitas cargas, eu vou ter a carga total, esse Q aqui, ó, já não vai ser a carga de uma única partícula, vai ser a carga total que está dentro da gaussiana sobre ε0. Então, de novo, cada carga estabelece um fluxo que é igual ao valor dela sobre ε0. Se eu tiver 500 cargas, eu vou ter que colocar aqui cada uma delas vai produzir esse fluxo. Então, esse Q que vai aparecer na expressão final vai ser a carga total somada sobre ε0. Ou seja, essa expressão da lei de Gauss vale para qualquer distribuição de cargas e para qualquer gaussiana. Tá legal? Então, assim, não é uma demonstração tão trivial assim, mas também, se você sabe essa parafernália toda, né, de coordenadas esféricas, fica relativamente simples aplicar isso para o estudo da lei de Gauss. Tá legal? E repare, gente, que coisa interessante, né? O que de mais fundamental que eu estou usando nesse raciocínio é a lei de Coulomb, que é carga sobre 4πε0 sobre R ao quadrado. Então, você enunciar a lei de Coulomb, quando você enuncia a lei de Coulomb, automaticamente você gera como consequência a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, a gente pode dizer que a lei de Gauss é uma consequência da lei de Coulomb. E a lei de Coulomb é uma lei fundamental da natureza. Igual você tem segunda lei de Newton, lei da gravitação, você tem a lei de Coulomb. Tá? É a lei que estabelece o campo elétrico de uma carga pontual. A partir dela, você chega na lei de Gauss. Tá? Que é uma das equações fundamentais aí do eletromagnetismo. O resto aqui, isso aqui não é física, né? Esse raciocínio aqui é matemático. O que é fisicamente fundamental é justamente a lei de Coulomb. Tá legal? Então, juntando essas duas coisas, com o conceito de fluxo, você demonstra aquela expressão. Tá legal? Então tá, gente, como eu falei, esse vídeo 12 é um vídeo opcional, é um vídeo só complementar, né? Para vocês verem uma vez na vida, vocês se convencerem da validade absolutamente geral da lei de Gauss, né? E aí sim, no vídeo 13, a gente faz exemplos de física mesmo, né? Aplicando aquela relação. Okay?